Marta Lúcia Queiroz Rocha Guedes. Venho aqui dividir com vocês um pouquinho da minha vida, dos conhecimentos que eu adquiri, do período que eu morei em Maurilândia, das dificuldades que enfrentei. Quando chegamos em Maurilândia, com 13 anos, a gente estava vindo de Uberlândia, uma cidade próspera. Chegamos em Maurilândia, que era apenas uma currutela, uma cidade pequenininha, que estava como uma criança, com 7 anos de emancipação. Então, ela estava uma criança ainda, a gente se compara hoje como se uma criança que estivesse indo para o colégio, entrando na escola na sua primeira série. E eu fui crescendo com a Maurilândia. Eu na minha adolescência e ela na sua infância. Quando aqui cheguei, me decepcionei, porque amava estudar. E o que eu encontro aqui? O ensino fundamental de primeira a quarta série apenas, e eu já cursava a sétima, então foi difícil para aceitar esse ponto, que eu teria que ficar pelo menos 3 anos sem estudar, ou então teria que morar no outro local. E claro que mamãe não ia deixar a filha dela, a única filha mulher, morar longe dela. Mas logo em seguida, poucos 6 meses que a gente estava aqui, minha mãe mudou para a fazenda e veio uma proposta para eu ir lecionar. Naquele tempo não imaginava como que era a situação, que eu, uma menina com sétima série, é uma pessoa que tinha muito conhecimento, muita sabedoria, e eu assumi uma sala de aula com 26 alunos, na zona rural, e uma sala de aula onde nós tínhamos da pré-escola, primeira, segunda, terceira e quarta série, e eu assumi assim de cara e fui lecionar. Minha mãe me ajudava também, porque ela já tinha uma experiência de sala de aula, porque ela ajudava a vovó lá em Minas, em Capinópolis. A minha avó lecionava na fazenda e minha mãe ajudava. Então, ela tinha essa experiência. Foi muito bom, porque eu assumi uma sala de aula onde eu tinha criança, tinha adolescente e tinha aqueles adolescentes já com 17 anos. Então, eu tinha alunos com 4 anos a mais que eu. Mas foi bom, uma boa experiência. E com o tempo passando, graças a Deus, adquiri muita experiência nesse período, mas logo em seguida eu fui estudar, tive a oportunidade de estudar fora, e a minha mãe, Dona Marciana, assumiu a sala de aula, assumiu a escola e deu um show, né? Pois sua mãe então já era uma professora e ela já tinha essa experiência, então ela deu um show, graças a Deus, dentro da sala dela. Aí ela dedicou os 25 anos dela dentro dessa escola. Ela dedicou os 25 anos dela à educação, muito dedicada. Orgulhava dos seus educandos, das crianças, dos adolescentes. Ela, como na roça, as aulas dela eram mais no real, as experiências em vida dela. Dava uma aula de ciências, indo para o mato com os alunos, verificar a natureza em si. Então, era na realidade, não tinha nada só do livro. E com isso ela foi adquirindo mais experiências, fez o magistério dela e, graças a Deus, ela venceu. E tanto é minha mãe, a curiosidade assim, que ela, dedicação dela toda, ela, como naquela época tinha lavoura de algodão e tudo, e o pessoal que vinha de fora da Bahia, do Nordeste aí, Norte, Nordeste, então que não sabiam ler e escrever. E ela orientava eles, tinha um prazer da noite, à luz do lampião de vela, ensinar eles a pelo menos assinar o nome, para não receber o pagamento deles, pôr no dedo, né? Pôr o dedo na tinta e marcar a sua assinatura. Então, ela orientava, ajudava e estimulava eles, e todos simplesmente interessavam, sim. Dentro da educação, a mim, eu posso dizer que fui de tudo. Dentro de uma escola, fui secretária-geral, fui professora, fui diretora, supervisora, coordenadora,
E eu trabalhei como coordenadora da merenda por 8 anos, né? Eu atendia 7 escolas na zona rural, 6 na zona urbana. E de todos estes cargos, professora, diretora, coordenadora, supervisora, o que mais eu me senti realizada e que eu gostava de fazer, e profissionalmente, foi a de ser educadora, professora. Eu fui professora na primeira fase, da pré-escola ao 6º ano, no ensino fundamental. E eu trabalhava na Escola Municipal Costa e Silva. Depois lá eu fui diretora. No José Madalena eu trabalhei no ensino fundamental também, com a pré-escola, gratificante também. No Sebastião Alves Ferreira, colégio, eu fui professora de língua portuguesa, artes, filosofia, sociologia, geografia, ciência. Eu acho que eu não fui professora de inglês, matemática, química e física, mas o restante tudo eu pude desenvolver um pouquinho daqui, outro dali, mas entre todas elas, língua portuguesa é o que eu amava. E quando houve o período da escola que tinha o 2º grau, que era o magistério, eu amava trabalhar com as professoras. Eram as adolescentes que estavam se preparando para ser professoras. E nesse período eu me realizei mesmo, porque eu gostava de ensinar as futuras professoras a serem professoras. E o que eu sempre dizia para elas, eu posso ajudá-las, orientá-las, mas dentro da sala de aula quem manda são vocês, e vocês que vão adquirir a experiência e precisam saber dominar a sala. Não adianta só ensinar vocês, não adianta saber conteúdo se não souber dominar a sala. Bom, eu posso dizer que eu lembro com saudades, eu fui a professora do tempo que ajudava e orientava. Crianças que nada conheciam do ler, escrever, adolescentes descobrindo a vida, descobrindo o mundo com escrita, adultos preocupados com a orientação que poderiam dar para os seus futuros alunos. Como educadora, eu dediquei com muito amor àquilo que eu fazia. Foram 35 anos dedicados à educação. Sempre digo que neste período de dedicação, eu não vi meus filhos crescerem. Porque era dedicação, sim, muita dedicação. Eu dedicava aos meus educandos na aprendizagem, no conhecimento, preocupada com eles, mais do que a minha preocupação com os meus filhos. Às vezes, o inconsciente se torna presente no bom dia, ou mesmo o olá de um ex-aluno que passa por mim na rua. É saudade mesmo. Eu lembro com saudade desse tempo. Bom, de tudo que fui como educadora, sinto saudades. De cada momento. Das histórias que marcaram. Dos bons alunos que recusaram a aprender, mas que de uma forma ou de outra aprenderam alguma coisa. Carrego hoje na consciência que ajudei e faço parte da história de alunos bons profissionais, que se tornaram médicos, advogados, psicólogos, técnicos em enfermagem, agrônomos, odontólogos, e de todos aqueles que se empenharam e hoje são bons profissionais, principalmente as minhas meninas, que eu gosto de falar, minhas pequenas professoras, que se tornaram hoje pedagogas. Posso dizer com saudade da minha mãezinha também, que ela foi a professora da zona rural, dona Marciana, e que juntas nós buscávamos uma aprendizagem alternativas para solucionar as dificuldades da aprendizagem dos nossos pequenos. Quantas vezes reunia a nossa turminha, uma sala de aula, e eu levava lá na escola dela, adquiríamos uma excursão, mas era uma excursão para brincar, trocar experiências,
levava os alunos para fazer isso. Quantas vezes fiz isso com as meninas do magistério? E que lembro com saudade do dia que levei as meninas do magistério, que foram aprender a técnica de, se fossem professoras na zona rural, como administrar uma aula para 5 turmas no mesmo horário, sendo ela apenas uma professora. E foi com galhardia que a dona Marciana deu essa aula para nós. Fica na memória da gente. E a gente gosta de lembrar com saudade. Eu tinha orgulho em ajudar a dona Marciana porque eu não ajudava, ela me ajudava, ela me ensinava. Nossos finais de semana, o sábado e domingo da gente, era para discutir sobre essas alternativas de aprendizagem. Gosto de lembrar que ríamos das falhas e procurávamos solucioná-las. Às vezes ríamos também de alguns casos que todo professor tem as dificuldades do aluno e que fica marcado para a gente. E a gente sempre procurava corrigir para que não acontecesse. Mas com saudades e orgulho, lembro do período que eu ministrei a disciplina de prática de ensino, estágio supervisionado às nossas alunas. Da excursão que fizemos para elas aprenderem alguma coisa. E eu hoje observo o quão gratificante foi conhecer Maurilândia. A decepção de não ter a série que eu cheguei, mas o quanto eu ganhei com ela. Maurilândia cresceu, eu cresci junto com ela, em conhecimento, em aprendizagem. Maurilândia se tornou outra e eu também me tornei outra. Eu me sinto realizada e simplesmente orgulhosa por fazer parte, ser integrante da história dessa cidade. Maurilândia, eu a conheci aos 7 anos de idade. Lembro com saudades quando Maurilândia se debutou, 15 anos. Aos 15 anos dela, eu lembro da energia que chegou na Maurilândia, da festa, da luz que chegou em Maurilândia. Eu lembro com orgulho da água encanada surgindo na Maurilândia, do telefone, antiga Tele Goiás, que chegou na Maurilândia. Lembro com orgulho de tudo isso, porque fiz parte da história, às vezes assim, Marta Rocha, uma dinossauro, né? Não o período dinossauro, não. É porque toda história deve ficar alguma coisa. E, como sempre, é relevante a gente lembrar desse período, das transformações das escolas. José Madalena, que era só um pavilhão, que virou outro, e surgiu mais outro, de repente derrubou um e ficaram só 2, do crescimento da educação dentro de Maurilândia, do Sebastião Alves Ferreira, onde eu me aposentei e encerrei minha carreira, da Escola Municipal Costa e Silva, o crescimento dele, hoje que me deixa triste de ver aquela escola fechada ali daquele jeito, embora ela esteja em outro local. Já visitei ali também. E sinto orgulho de ser uma professora que participou da vida de muita gente na Maurilândia. Gostei, gosto, amo Maurilândia. Eu posso falar mal, mas não gosto que ninguém fale mal dela. Tá? Conheci Maurilândia, a Maurilândia da poeira, Maurilândia da sujeira, mas conheci ainda muito mais a Maurilândia da minha história, a Maurilândia da qual eu fiz parte e faço parte. Gosto dela, da Maurilândia que cresceu aos poucos, da Maurilândia que espera mais e mais. Eu hoje observo o quão gratificante foi conhecer essa Maurilândia, fazer parte integrante da sua história. Como professora, como cidadã, enfim, eu digo, meu período como professora ali. Ser professor, eu vou repetir uma frase que eu sempre falei para minhas alunas, não é profissão, ela é vocação. E eu espero ter ganhado muito mais com essa minha vocação, porque eu não assumi como uma profissão, era uma vocação mesmo minha, bem dedicado.
E orgulhosa porque na minha família foram 3 gerações de educadoras e que se dedicaram ensinando. Eu tenho orgulho de eu ser uma dessas gerações. Parabéns, Maurilândia, pelo que você é. Parabéns às nossas educadoras. Gosto muito dessa cidade. A nossa cidade, como diz o seu hino, foi construído pela professora Iraídes, que eu fiz parte ainda nessa história. Maurilândia, que eu amo tanto. Maurilândia, que acolhe aos que aí chegam. Aí tudo se produz. O amor, o carinho, a dedicação de todos. Obrigada pela atenção de vocês e a paciência em me ouvir.